900 kHz, Rádio Andradas Limitada, Vinícola AM, sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199, Andradas, sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Agora na Rádio Vinícola, no ar, Jornal da Cidade. Os principais fatos do dia, da cidade e região. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. É hora de noticiar os fatos e acontecimentos de Andradas e região. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade, com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é terça-feira, 29 de junho de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Andradas vacina pessoas de 53 anos contra a Covid-19 nesta quarta-feira. 4 jovens ficam feridos em acidente entre um carro e um caminhão na BR-459. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Em entrevista, gerente de agronegócios fala sobre o Plano Safra 2021. Câmara Municipal de Andradas realiza a 8ª sessão ordinária nesta terça-feira. Temperatura em Andradas deve chegar aos 3 graus na madrugada desta quinta-feira. Prefeitura divulga novas medidas restritivas de contenção à Covid-19 em Poços de Caldas. Polícia Civil investiga desvio de mais de R$150 mil de contas bancárias da Prefeitura de Bandeira do Sul. Empresa suíça investirá R$400 milhões em Pouso Alegre. Operação conjunta resulta na recuperação de quase 25 toneladas de café. Prazo para o alistamento militar termina nesta quarta-feira. Prefeitura começa a pagar auxílio emergencial para 448 famílias em Caldas. Governo de Minas anuncia 166 vagas para concurso do Corpo de Bombeiros. Economia, mercado financeiro prevê crescimento de 5,5% no PIB de 2021. No Momento Agro, laranja fica mais cara, preço do arroz cai e melão brasileiro deve ganhar mercado. Confira a cotação do café para Andradas e todo o país. Confira também as notícias do esporte com André Luiz. Assista a gente pela internet. Acesse a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. O seu Jornal da Cidade desta terça-feira está no ar. Destaque desta edição. Estamos no ar e a gente começa a edição de hoje falando sobre vacinação. Andradas vacina pessoas com 53 anos contra a Covid-19 nessa quarta-feira. A vacinação acontece em frente ao Asilo São Vicente de Paulo no horário das 7 às 11 horas em sistema drive-thru. Para se vacinar é preciso ter em mãos a carteirinha de vacinação e RG, CPF e o cartão nacional do SUS e comprovante de residência. Já na quinta-feira, 1º de julho, haverá mais uma etapa de aplicação da segunda dose da vacina da Fiocruz. Pois é, a imunização será também em sistema drive-thru, no mesmo local, das 7 da manhã às 10 horas. A segunda dose somente será aplicada para quem estiver com a carteirinha de vacinação e também documento de identificação. Pessoas que tomaram a vacina contra a gripe devem respeitar o prazo de 15 dias de intervalo para receber a vacina contra a Covid-19. Para mais informações, basta ligar no telefone 35 3731 3313 no horário das 7 da manhã às 13 horas de segunda a sexta-feira. Notícias. O Comitê Gestor Extraordinário da Covid-19 de Poços de Caldas se reuniu no final da tarde de ontem. A Prefeitura publicou novas medidas restritivas para o município.
E de acordo com a nova resolução e considerando o número de leitos de UTI disponíveis na rede hospitalar pública e privada, as novas restrições passam a vigorar a partir de hoje até o dia 5 de julho. Pois é, conforme a nova resolução, os estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e as demais atividades socioeconômicas poderão funcionar de segunda a sábado das 5 da manhã às 10 horas da noite e aos domingos das 5 da manhã às 3 horas da tarde. Os mesmos horários valem também para igrejas e templos, que poderão ter até 30% de sua capacidade. Já parques públicos e privados poderão funcionar de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã até as 5:30 da tarde. Hotéis, motéis, pousadas e similares poderão funcionar todos os dias da semana, respeitando também o limite de 30% da ocupação. Pois é, Francisco, já as casas de eventos poderão funcionar de segunda a sábado, das 5 da manhã às 10 horas da noite e aos domingos, das 5 da manhã às 3 horas da tarde, com ocupação máxima de até 40%. Os pontos turísticos, públicos e privados seguem a autorização somente de segunda a quinta-feira, no horário de 6 da manhã até às 17h30. Postos de combustíveis, serviços de alimentação, em postos, farmácias, clínicas médicas, odontológicas e veterinárias e indústrias, entre outros, poderão funcionar todos os dias da semana sem limitação e horário. Seguem proibidos na cidade eventos públicos e privados com mais de 20 pessoas, acesso de ônibus de excursões e vans de turismo ao município e a prática de esportes coletivos. Em Andradas, de acordo com a assessoria da Prefeitura, houve na tarde de ontem uma reunião com o comitê local, onde foram discutidas aí medidas de enfrentamento à Covid-19. A assessoria informou que o material com as medidas estão sendo produzidos e até o fechamento desta edição não tivemos aí o acesso às informações. Jornal da Cidade. A Câmara Municipal de Andradas realiza a 8ª sessão ordinária nesta terça-feira. Entre os temas a serem abordados estão, por exemplo, um repasse à Santa Casa para o combate à Covid-19 e também o regimento interno da Guarda Municipal. A reunião acontece às 19 horas e será transmitida ao vivo pelos canais da Câmara no YouTube e também no Facebook. Notícias. E os preços do etanol recuaram nas bombas dos postos de combustíveis de todo o país. Por outro lado, a gasolina e o diesel não tiveram variação. Os preços da gasolina e do diesel ficaram praticamente estáveis nas bombas do país na semana passada. Segundo o monitoramento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o combustível que registrou a maior variação foi o etanol e variou para baixo. O motorista que pagou em média R$ 4,40 pelo litro do etanol na semana entre 13 e 19 de junho desembolsou R$ 4,35 pela mesma quantidade do combustível na semana passada, encerrada em 26 de junho, 5 centavos a menos. Já os valores médios da gasolina e do diesel no país variaram 1 centavo, a gasolina para cima e o diesel para baixo. Para abastecer o veículo com gasolina na semana passada, o motorista brasileiro pagou em média R$ 5,69, contra R$ 5,68 pagos na semana retrasada. Já o litro do diesel caiu de R$ 4,50 para R$ 4,49 entre uma semana e outra. Milena Abreu. Jornal da Cidade. Francisco, você gosta de frio? Meio a meio. Meio a meio? Pois é, preparem os cobertores e tirem os casacos do guarda-roupas. Andradas deverá ter os dias mais frios do ano. Uma forte frente fria avança sobre o sul de Minas e vai provocar frio intenso e queda das temperaturas nos próximos dias. Pois é, a Defesa Civil informou que entre terça e quinta-feira uma massa de ar polar irá avançar no sul de Minas, provocando queda acentuada da temperatura com momentos de frio intenso. As menores temperaturas ocorreram entre o final da madrugada e início da manhã da quinta-feira.
dia 1º, com possibilidade de geada, e a mínima em Andradas poderá chegar aí a 3 graus. Pois é, bastante frio, né? E agora verdade. você fica sabendo como fica o tempo hoje para Andradas. Previsão do tempo. Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. A terça-feira amanheceu debaixo de um grande nevoeiro que é causado pela massa de ar frio que se aproxima. A expectativa é de que a nebulosidade aumente no decorrer do dia, com declínio das temperaturas a partir da noite. Neste momento, os termômetros marcam 13 graus. À tarde, a máxima prevista é de 17. A umidade relativa do ar está avaliada em 96% e a probabilidade de chuva cair é de 6%. Ao longo da semana, as temperaturas tendem a cair em Andradas. Para amanhã, a mínima é de 4 e a máxima é de 16 graus. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde a todos. E agora saiba como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta terça-feira, 29 de junho, o tempo é instável e de muitas nuvens em São Paulo. As temperaturas caem e faz frio, principalmente na capital paulista. Ao longo do dia, as nuvens aumentam e volta a chover no Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. As demais áreas do Sudeste seguem com sol e tempo firme. A temperatura varia entre 6 e 30 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 20% e 93%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, laranja fica mais cara, preço do arroz cai e melão brasileiro deve ganhar mercado. O preço da laranja de mesa voltou a subir nos últimos dias, mesmo com a demanda menor, seja por conta do frio ou do período de fim de mês. Depois de 4 semanas de queda, o CPEA apurou um avanço de cerca de 1,5% para R$ 32,00 a caixa da laranja pera. O motivo foi a baixa oferta, uma vez que o volume de precoces disponível no mercado caiu. Quanto à laranja para a indústria, o preço tem variado entre R$ 27,00 e R$ 29,00 a caixa. Já a cotação do arroz está em queda livre e recuou mais de 10% do começo do mês para cá. A saca do grão em casca no Rio Grande do Sul é vendida abaixo dos R$ 70,00. Há semanas, o cenário é de demanda menor em algumas praças, uma vez que a pandemia fora de controle provoca uma crise econômica e reduz o consumo. Porém, agora também pesa a projeção de que o excedente interno pode aumentar. Com isso, muito comprador resolveu adiar o fechamento de negócios para tentar valores ainda menores lá na frente, o que forçou muito produtor a baixar o preço. E o melão brasileiro deve ganhar espaço lá fora. O Ministério da Agricultura e os produtores esperam que países da Ásia, por exemplo, abram mercado para a fruta. Casos de Vietnã e Filipinas, entre outros. Isso porque a área certificada como livre da mosca da fruta cresceu no Rio Grande do Norte, o maior produtor nacional, e no Ceará. Esse status é importante hoje para participar de programas de exportações para vizinhos da América do Sul, Estados Unidos e China. A lista completa de cidades beneficiadas com a ampliação da área certificada está no site do Ministério. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 830,00 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. O preço da saca de 60 quilos do café arábica teve alta de mais de 2% nesta terça-feira em São Paulo, com venda a R$ 849,44. O preço da saca do café robusta também registra alta de quase 1%, com valor de R$ 497,16.
A saca do açúcar cristal teve alta de pouco mais de 0,5% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 117,89. Em Recife, a saca do açúcar bruto é vendida a R$ 115,00, a R$ 121 em Maringá e a R$ 119 no Triângulo Mineiro. O preço da saca do milho teve alta de quase 0,5%, sendo comercializado a R$ 86,63 em São Paulo. Em Rio Verde, a saca do milho tem cotação de R$ 75,00. O preço da saca do milho é cotado a R$ 84,00 em Erechim, a R$ 82,00 em Cascavel e a R$ 87,00 em Campinas. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Cristiano Gorgomilos. Minuto Econômico. Vamos à cotação do dólar, que opera em alta nesse momento. Está sendo comercializado agora a R$ 4,95, em alta de 0,60%. O euro também opera em alta, está sendo cotado nesse momento a R$ 5,88, em alta de 0,19%. Jornal da Cidade. O prazo para o alistamento militar termina nesta quarta-feira. O procedimento é obrigatório para jovens que completam 18 anos de idade. Alistamento militar obrigatório vai até o dia 30 de junho deste ano. Bom, a gente teve um problema aqui com o áudio do alistamento. A gente volta com esse áudio no segundo bloco. Jornal da Cidade. Entrevista. Na entrevista de hoje, a gente vai falar sobre o Plano Safra. O governo anunciou o Plano Safra 2021-2022 com 251,2 bilhões de reais para pequenos, médios e grandes produtores rurais. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o gerente de agronegócios do Banco Sicredi de Andradas, Felipe Pereira. Bom dia, Felipe. Bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes. A gente agradece mais uma oportunidade para falar com vocês aqui hoje. Certo, Felipe. Eu começo lhe perguntando o que é o Plano Safra e qual a sua importância. Bom, o Plano Safra, então, ele é um plano elaborado pelo governo federal, né? E ele diz respeito ao conjunto de políticas que vão atender ao agronegócio do país no ano vigente, né? O Plano Safra ele sempre começa em julho de um ano e vai até junho do ano posterior. Certo. E quais os tipos de produtor que o Plano Safra atende? O Plano Safra ele é muito importante, né? Porque ele abrange toda a cadeia do agro e atende todo tipo de produtor. Ele vai atender o pequeno produtor, o médio produtor e o grande produtor. Quando a gente fala de pequeno, médio e grande, a gente tem em mente aí as linhas do Plano Safra, né, que ele atende o Pronaf, que são produtores pequenos até 415 mil de faturamento anual, o Pronamp, com produtores faturando aí até 2 milhões ano, e os demais, aqueles produtores que faturam mais de 2 milhões ano. Certo. E quais as principais linhas de créditos do Plano Safra? O Plano Safra, basicamente, ele atende as linhas de custeio e investimento, né? A linha de custeio agrícola, para custear a produção mesmo, para dar aquele subsídio para o produtor conseguir pagar, seja o adubo, o defensivo, tudo que ele precisa para ter a produção. E as linhas de investimento, que aí vai entrar compra de maquinário, né? Trator, benfeitoria. Então, isso entra em investimento. Então, basicamente, custeio e investimento. Tudo que o produtor precisa. Exatamente, tudo que ele precisa de estrutura, né, para poder produzir. Certo. Felipe, conta pra gente qual o papel do Sicredi nesse contexto do Plano Safra. Sim, o Sicredi, como um agente financeiro, ele repassa esses recursos governamentais para o produtor. E, inclusive, o Sicredi é um dos principais repassadores de recursos do Pronaf do Brasil. Né? Então, o Sicredi tem um papel muito importante nesse meio campo entre o dinheiro, os recursos financeiros e o produtor rural. Certo. E quem o Sicredi atende, Felipe? O Sicredi atende todo tipo de público, né? A gente está falando aqui hoje da parte rural, do agronegócio, onde o Sicredi é muito forte, porém ele também atende pessoas físicas e empresas.
Certo, para quem deseja mais informações, onde está localizado o Sicredi em Andradas e qual o telefone para contato? O Sicredi em Andradas está localizado na rua Coronel Oliveira, número 601, em frente ao Fabinho Motos. E o telefone para falar com a gente é o 3731-1251. Né? A gente faz esse convite a todos os produtores, né? E também não produtores de Andradas, para que vá até a agência, conheça um pouco do nosso trabalho lá, vá tomar um cafezinho com a gente. Tá certo. Felipe, muito obrigado então pela sua participação aqui no Jornal da Cidade. Eu que agradeço e a gente está à disposição. Tá certo. No próximo bloco você vai conferir. 4 jovens ficam feridos em acidente entre carro e caminhão na BR-459. E tem ainda operação conjunta resulta na recuperação de quase 25 toneladas de café. E a gente traz ainda os números atualizados do boletim Covid-19. Em Alterosa faz 18 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 22. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade, no oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h34. Vinícola! Vinícola! Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando de vez com o inchaço nas articulações, as dores insistentes nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros e nas costas. Pois usando a poderosa pomada negra, é alívio imediato. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco e só é vendida em farmácias e lojas de produtos naturais. 900 kHz. Você já colocou a placa do CEP Rural na sua propriedade? O CEP Rural é a garantia para o morador da zona rural de um atendimento de forma rápida e eficiente pelas forças de segurança e emergência. Retire a sua identificação no setor de agricultura de Andradas, na Rua Coronel Eduardo Amaral 236 Centro, até o dia 31 de julho de 2021. Saiba mais no site www.andradas.mg.gov.br. Prefeitura Municipal de Andradas. Olá, ouvintes da Rádio Vinícola, aqui é o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan e na próxima quarta-feira, a partir das 11h15 da manhã, eu participarei do programa Jornal da Cidade, falando sobre dor no joelho, ok? Quem nunca teve uma dor no joelho, hein? Então, próxima quarta-feira, conto com vocês, estarei participando do Jornal da Cidade. Mandem suas perguntas, suas dúvidas e até quarta-feira às 11h15 da manhã. Um grande abraço a todos. 900 kHz. E agora nós vamos falar para você da pomada negra. A pomada negra é para você que sofre com as dores do dia a dia. A pomada negra é o melhor gel de massagem que acaba de chegar nas melhores farmácias de nossa cidade. Portanto, aí chega de sofrer com dores nos ombros, também nas costas, no pescoço e nas pernas. Com a pomada negra, o alívio é imediato. Artrite, artrose, bursite, reumatismo e dores na coluna, compre já a sua pomada negra. E você que sofre com dores e inflamações nas articulações por conta da dengue, do zika vírus ou chikungunya, a pomada negra resolve. Mas atenção, a verdadeira pomada negra só é vendida em farmácias, casas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. ZYL 338, 900 kHz, Rádio Andradas Limitada, Vinícola AM, sua melhor companhia, Avenida Hermenegildo Donati 199, Andradas, sul de Minas, emissora da organização Vicente Salles. 11h37. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade.
Estamos de volta com o seu Jornal da Cidade e o prazo para o alistamento militar termina nesta quarta-feira. O procedimento é obrigatório para jovens que completam 18 anos de idade. O prazo para o alistamento militar encerra no dia 30 de junho. Jovens que completam 18 anos de idade neste ano devem realizar o procedimento obrigatório. As mulheres e eclesiásticos são dispensados do alistamento. Para realizar o processo, o jovem pode acessar o site www.alistamento.eb.mil.br. A outra opção é ir pessoalmente a uma junta militar de alistamento, que geralmente fica na prefeitura da cidade. Realizar o alistamento não quer dizer que o jovem será obrigado a servir. Porém, para quem deseja ingressar na carreira, o alistamento é o primeiro passo. Depois, o jovem será encaminhado para diversos testes e, se aprovado, pode servir no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica. Por ano, as Forças Armadas incorporam em média 90 mil jovens. De acordo com o coordenador da seção de serviço militar do Ministério da Defesa, Coronel Márcio Limieri de Lima, quem não faz o alistamento poderá sofrer uma série de sanções. Ele poderá ficar impedido de retirar seu passaporte, até mesmo de prorrogar o seu passaporte, a data dele. Ele fica impedido de prestar qualquer exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino. Ele não poderá retirar seu registro de diploma profissional na universidade que ele cursou. Ele também não poderá obter a sua carteira de trabalho, até mesmo inscrever-se em qualquer concurso público, né? Ou para assumir qualquer função ou cargo público, o cidadão fica impedido. Então essas são algumas das consequências, né, que são bem desagradáveis quando o cidadão não está em dia com a sua situação do serviço militar. Quem perder o prazo do alistamento poderá ir em uma junta militar no ano seguinte, realizar o processo e pagar uma multa. Reportagem Henrique Carmo. Notícias da região. Em uma operação conjunta, as polícias civil e militar, nesta segunda-feira, prenderam em flagrante 2 suspeitos por roubo, bem como recuperaram uma carga de 24 toneladas de café em grãos, avaliadas em aproximadamente R$400 mil na cidade de Alterosa. As investigações iniciaram após o roubo ocorrido em uma fazenda, ocasião em que os indivíduos encapuçados e com armas de fogo teriam feito a família do caseiro refém e levando o café. Os policiais também localizaram o veículo usado no transporte do material roubado. A carga foi restituída à vítima e as investigações prosseguem para a identificação de outros envolvidos no crime. E olha só essa notícia, a Polícia Civil investiga desvio de mais de R$150 mil de contas bancárias da Prefeitura de Bandeira do Sul. Conforme apurado, as contas foram hackeadas e a quantia transferida para 2 pessoas. A Polícia Civil iniciou investigação para descobrir quem desviou mais de R$159 mil das contas bancárias da Prefeitura de Bandeira do Sul, na região sul de Minas Gerais. Segundo a polícia, as contas foram hackeadas no dia 14 deste mês e o dinheiro transferido para 2 pessoas. O prefeito do município, Edervan Leandro de Freitas, confirmou a informação em um vídeo divulgado nas redes sociais no último fim de semana. Por este motivo, o inquérito policial foi aberto e depoimentos estão sendo coletados. O valor desviado deve ser estornado após investigações da polícia e do banco. De acordo com a prefeitura da cidade, o mesmo crime foi registrado em prefeituras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Repórter Patrícia Marques. Notícias policiais. Vamos ao giro policial. 4 jovens ficaram feridos em um acidente entre um carro e um caminhão na noite de ontem na BR-459 em Congonhal. O carro com 4 pessoas ocupantes aí seguia de Ipuiuna, né, com destino a Pouso Alegre. Eles estariam indo ao cinema. Pois é, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo contou que seguia atrás de uma caminhonete quando, na altura do quilômetro 80, ele teria ultrapassado um caminhão. O motorista contou que seguiu a caminhonete durante a ultrapassagem, mas não conseguiu terminar de passar o caminhão. No local é proibido ultrapassar.
Pois é, ainda de acordo com a polícia, o caminhão teria tentado desviar, mas o carro bateu na lateral e passou entre os vãos das rodas do veículo. O carro rodou e parou fora da pista. Parte da lataria à frente do carro ficou destruída. O passageiro ao lado do motorista ficou preso entre as ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. Ele e os outros 3 jovens foram levados para o Hospital Samuel Libânio. O motorista do caminhão com placas de Vargem Grande do Sul não se feriu, mas precisou de atendimento médico devido ao susto. Ele também fez teste do bafômetro, que deu negativo. O motorista do carro não fez o teste por causa dos ferimentos. E a Polícia Rodoviária Federal informou que o jovem estava com um carro emprestado e tinha permissão para dirigir. A causa do acidente será investigada. Jornal da Cidade. E olha que notícia boa, Pouso Alegre deve ganhar ainda esse ano a 5ª maior fábrica no Brasil da Arista, empresa suíça produtora de pães para varejo e food service. Com investimento aproximado de 400 milhões de reais, a fábrica que será inaugurada será a maior empresa de todos os 19 países em que atua. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governador de Minas, Romeu Zema. A expectativa é que sejam gerados 300 empregos diretos e mais de 1.000 indiretos, com uma capacidade de produção de até 75 pães por hora. A expectativa para o início das atividades operacionais da fábrica é de novembro desse ano. A Arista é a 3ª maior indústria de panificação do mundo e tem em seu portfólio os pães de hambúrguer utilizados nas principais redes de fast food como o pão australiano do restaurante Outback e as tortinhas vendidas pelo McDonald's, além de pães artesanais, cookies, bolos, entre outros. Pois é, Francisco, com obras iniciadas em abril do ano passado, numa área de mais de 18 mil metros quadrados, a nova fábrica será a primeira indústria de panificação no mundo a ter uma tecnologia de congelamento contínuo, o que significa que o pão será produzido de forma automatizada, sem nenhuma interferência humana, garantindo aí a padronização do produto. E o governo de Minas anunciou 166 vagas para o concurso do Corpo de Bombeiros. As vagas têm salário inicial de R$ 4.000 a R$ 9.000 após formação e integração à corporação. O governo de Minas Gerais anunciou um novo concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado nesta segunda-feira. Ao todo, serão 145 vagas para o curso de formação de soldados e 21 para o curso de formação de oficiais. O salário inicial para soldados é de R$ 4.000. Já para os oficiais, a remuneração é de R$ 9.000 após o término da formação e integração à corporação. Conforme o executivo, o edital está previsto para agosto. Desta forma, as provas devem ocorrer ainda neste ano. Os interessados precisam ter ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos e altura igual ou maior que 1,60 m. Além das provas, serão realizados exames médicos preliminares e complementares, avaliações psicológicas, testes de capacitação física e exames toxicológicos. Outras informações serão divulgadas no site bombeiros.mg.gov.br. Vale destacar que 10% das vagas serão destinadas a mulheres. Repórter Gabriele Junqueira. Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. Vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais 9 casos de Covid, de acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira, referente aos dias 26 e 27. Teve aumento no número de pacientes internados, são 5 pacientes na UTI e 9 na enfermaria da Santa Casa de Andradas. O número de monitorados é de 287, o total de mortes na cidade é de 113. E o município tem mais um óbito em investigação. Conforme com as novas confirmações, Andradas tem no momento 3.695 casos positivos confirmados e 3.294 pacientes considerados já recuperados.
No próximo bloco, a Prefeitura começa a pagar auxílio emergencial para 448 famílias em Caldas. E tem ainda a bandeira tarifária que continuará vermelha em julho. Em Jacutinga, a mínima é de 11 e a máxima de 22 graus. A gente volta depois dos comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h48. Vinícola! Vinícola! Ai, amiga, hoje não tô legal. A minha menstruação tá chegando e eu tô daquele jeito. Amiga, você ainda não toma o Fique Plena? Fique Plena? Sim, Fique Plena é um composto de ervas curativas que ajudam a tratar os efeitos da TPM. Cólicas, irritação, enjoos, prisão de ventre, dor de cabeça, enxaqueca, diarreias, insônia ou sono excessivo. Fique Plena reduz a queda de cabelo, fortalece as unhas e melhora a textura da pele. Fique Plena. À venda nas melhores farmácias e casas de produtos naturais da sua cidade. Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para a melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Vinícola M. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora 0800 177 227. Saúde. É disso que vamos falar. Porque é hora de se vacinar contra a gripe. Essa vacina é tão importante quanto a da Covid-19. Você se protege e evita a superlotação em serviços de saúde. Consulte o calendário da sua cidade e vá à unidade básica de saúde levando o cartão de vacinação. Você pode tomar as vacinas da gripe e da Covid-19. Basta aguardar 14 dias entre elas. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Vamos falar para você do Fique Plena. É isso mesmo, Fique Plena é um excepcional composto de ervas com efeitos curativos que está mudando a vida de muitas mulheres Brasil afora. Mulheres que sofrem com cólicas menstruais, prisão de ventre, ressecamento, miomas, cisto no ovário e também inflamação na bexiga. Fique Plena alivia os sintomas da menopausa, ondas de calor e suor noturno, ansiedade e também irritação. Fique Plena previne e combate a queda dos cabelos, fortalece as unhas e também melhora a textura da pele. Tá esperando o quê? Corra até uma farmácia ou casa de produtos naturais de sua cidade e compre já o Fique Plena. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e o auxílio emergencial municipal de Caldas começou a ser pago nesta segunda-feira. O benefício é destinado às famílias da cidade. O pagamento desta primeira parcela segue até nesta quarta-feira, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Pois é, hoje, dia 29, receberão nascidos em maio, junho, julho e agosto. Amanhã, dia 30, recebem nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. Segundo a Prefeitura, ao todo são 548 famílias que serão contempladas com quase R$400 mil disponibilizados de recursos próprios do município. A ação visa dar suporte às pessoas mais necessitadas do município e ainda auxiliar no movimento do comércio local. Os valores a serem pagos serão pagos aí em 3 parcelas igual. São o seguinte:
R$150 para pessoas com cadastro único desatualizado. R$200 para pessoas sem dependentes. R$250 para famílias com até 2 dependentes. E R$300 para famílias com 3 ou mais dependentes. Notícias da região. A bandeira tarifária em julho será vermelha patamar 2 em razão da intensidade da estação seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional, registrando condições hidrológicas desfavoráveis. O valor a ser pago pelos consumidores ainda será informado nesta terça-feira. Segundo a ANEEL, em junho, as afluências nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligados Nacional estiveram entre as mais críticas do histórico. Julho inicia-se com a mesma perspectiva hidrológica desfavorável, com os principais reservatórios em níveis consideravelmente abaixos para essa época do ano, o que sinaliza horizonte que reduzia a capacidade de produção hidrelétrica elevada à necessidade de acionamento de recursos termológicos. Essa conjuntura pressiona os custos relacionados ao risco hidrológicos e o preço da energia no mercado de curto prazo, levando à necessidade de acionamento do patamar 2 da bandeira vermelha, e o PLD e o GSF são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada. Pois é, com a conta de luz mais cara, a ANEEL dá algumas dicas de economia aos consumidores, como tomar banhos mais curtos, diminuir o máximo o tempo de utilização de aparelho de ar-condicionado, deixar a porta da geladeira aberta. Utilizar a iluminação natural ou lâmpadas econômicas e apagar a luz ao sair de um cômodo, pintar o ambiente com cores claras. É isso aí, essas dicas vão fazer e reduzir a conta de luz que deve permanecer mais cara nesse mês de julho. Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Torcedor amigo, um abraço, hein? Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta terça-feira, 29 de junho de 2021, para falar de esportes. E destacando aí Copa América, hein? A fria noite de Cuiabá foi de Lionel Messi na Arena Pantanal. É isso mesmo. Não bastasse se tornar o jogador com o maior número de partidas da história da Argentina, o craque do Barcelona deu uma assistência, fez 2 gols, sendo um deles um golaço, e foi o nome de sua seleção na vitória por 4-1 sobre a Bolívia no último jogo da fase de grupos da Copa América. Os outros gols foram marcados por Papu Gomes e Lautaro Martínez para os argentinos, e Saavedra fez o gol de honra, né, para os bolivianos. Messi, que não quis ser poupado, olha só, hein, ele pediu para jogar, né? Ele não quis ser poupado, chegou a 148 partidas pela Argentina e deixou para trás o seu ex-companheiro Mascherano, que tem 147. Os argentinos, que já estavam classificados antes desta rodada, garantiram o primeiro lugar do Grupo A. E agora enfrentarão nas quartas de final o Equador no dia 3 de julho, no Estádio Olímpico em Goiânia. A Bolívia, por sua vez, vai embora para casa mais cedo. Os bolivianos perderam seus 4 jogos e foram os lanternas da chave, né? Tá aí então o Messi brilhando realmente, né, nessa partida aí da Argentina, e agora a Argentina, né, vai aí para a próxima fase. Eu vou trazer aqui, né, como ficou aí, como ficaram, né, os confrontos das quartas de final da Copa América. Essa fase de grupos
foi encerrada na noite de ontem com os 2 últimos jogos, né? Do Grupo A, esses 2 últimos jogos. Agora, as 8 seleções classificadas às quartas de final vão disputar o mata-mata. O primeiro jogo da fase eliminatória do torneio acontece na sexta-feira, dia 2, às 18h30, horário de Brasília. O Peru, vice-líder do Grupo B, vai encarar o Paraguai. Invicto até o momento, o Brasil terá pela frente o Chile, partida que acontece também na sexta-feira, só que às 21 horas, horário de Brasília, né? Então tá aí, os jogos serão os seguintes: sexta-feira, 18 horas, Peru e Paraguai, 21 horas, Brasil e Chile. No sábado, dia 3, 19 horas, Uruguai e Colômbia, e às 22 horas no sábado, Argentina e Equador. Agora é o seguinte, hein? Mata-mata, filho. Perdeu, adeus, né? Vai embora. Então, o Brasil, que até agora tem aí 100% de aproveitamento, vai pegar o Chile na sexta-feira e, é claro, a expectativa é muito grande com relação ao que a nossa seleção poderá fazer, já que, eu repito, é mata-mata. Perdeu, tá fora. É ganhar e ganhar para chegar aí à conquista da Copa América, tá certo? Então tá aí. Bom, destacando agora Campeonato Brasileiro Série B, nós vamos viver aí a 8ª rodada, né, que começou ontem com a derrota do Operário do Paraná para o Vila Nova de Goiás. Olha só, 2-1 para o Vila Nova, né? O Vila Nova, que subiu agora na tábua de classificação, passou para a 10ª posição, hein? Vila Nova, que estava lá na zona do rebaixamento, praticamente, né? Praticamente não estava na zona do rebaixamento. Ele tinha 6 pontos. Com essa vitória, né, subiu aí para 9 pontos e sai da 18ª colocação. Olha só, hein? Caramba, que salto que deu o Vila Nova de Goiás, né? Então tá aí, 2-1 para o Vila Nova. Completando a rodada, nós vamos ter hoje às 19 horas no Batistão, o Confiança recebendo o Coritiba. Às 21h30 de hoje, lá no Baenão, a equipe do Remo enfrenta o Sampaio Correia. Às 21h30 também hoje no Rei Pelé, tem CRB e Náutico. Amanhã no Moisés Lucarelli em Campinas, às 16h30, a Ponte Preta recebe o CSA. Às 17 horas amanhã, no Augusto Bauer, o Brusque vai enfrentar o Brasil de Pelotas. Também amanhã, 19 horas, né, no estádio Ailê Pinheiro, o Goiás vai receber a equipe do Vasco da Gama. No estádio do Café, em Londrina, quarta-feira, 19 horas, tem Londrina e Avaí. No Mineirão, quarta-feira, 19 horas, Cruzeiro e Guarani. E às 21h30, no Raulino de Oliveira, o Botafogo recebe a equipe do Vitória, né? O Náutico lidera a Série B com 17 pontos, seguido aí do Coritiba com 13, o Goiás é o terceiro com 12, o Sampaio Correia vem em quarto também, 12 pontos ganhos. O Operário é o quinto colocado com 12, em sexto vem o Vasco da Gama com 10 e também com 10 pontos. Em sétimo, o Brusque, em oitavo, o CRB. O Guarani é o nono com 9. Também com 9, em décimo, está o Vila Nova. 11º para o Botafogo com 8. Também com 8, em 12º, o CSA. 13º, o Confiança. Aí com 7 pontos, nós temos o Cruzeiro em 14º, o Avaí em 15º, Londrina 16º e abrindo a zona de rebaixamento, 17º, o Remo. Todas essas equipes com 7 pontos. Aí com meia dúzia de pontos vem o Vitória em 18º e o Brasil de Pelotas em 19º. E a Ponte Preta, filho, é a última colocada com apenas 3 pontos ganhos. 7 partidas a Ponte Preta já fez e, olha, empatou uma, deixa eu ver aqui certinho, né? Tem 3 pontos ganhos. Olha só, 7 jogos, a Ponte Preta não tem nenhuma vitória, né? 3 empates.
Puxa vida, hein, rapaz? E 4 derrotas, né? Empatou 3 e perdeu 4. Situação difícil aí da Ponte Preta, né? Então tá aí, torcedor, essas as notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade. Eu volto amanhã trazendo mais. Desejo a você uma boa tarde, fique com Deus e cuide-se, hein? E a gente fica por aqui. Mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola, e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço para você e eu te encontro amanhã a partir das 11 horas da manhã. Tchau! Jornal da Cidade. Oferecimento. Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Você ouviu Jornal da Cidade. Produção e redação Felipe Avelino. Apoio técnico Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-Geral de Jornalismo Domingos Antônio Biasoli Salles. Jornal da Cidade. Há 35 anos levando até você a informação com credibilidade.